Olá, você está no canal Um Ponto de Vista com Oswaldo Condé. Nós vamos falar hoje de um personagem que foi acusado de incentivar a violência, tentar derrubar o governo, dar chicotadas nos comerciantes, estimular a violência indiscriminada. Nós estamos falando dele. Ele mesmo, Jesus. Há trechos do Novo Testamento em que, se não tomarmos o cuidado devido de contextualizar, de colocar as coisas no seu contexto histórico, filosófico ou simbólico, corremos o risco de fazer interpretações completamente descabidas daquela pessoa que pregou, na verdade, a paz, que nunca produziu efetivamente uma violência, que era o Gandhi, o Nelson Mandela de sua época, se podemos assim comparar. Eu vou destacar 3 trechos dos testamentos que podem dar, tirados fora do contexto, interpretações equivocadas. No texto de Mateus 12:11, que é considerado uma das passagens das mais difíceis de interpretações, porque o texto grego diz: o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderarão dele. Isto permite, naturalmente, diversas interpretações. E há traduções contestadas. A construção verbal grega, traduzida por tomada à força ou tomado por esforço, também pode ser traduzido por fazer violência ou usar a violência. É interessante porque, se nós tomarmos uma comparação de uma outra tradição abraâmica, que é o Islã, a palavra jihad caberia perfeitamente nesse contexto. Por quê? Jihad, na verdade, não quer dizer guerra santa. Jihad quer dizer esforço. Então, o reino dos céus será obtido pelo esforço pessoal. Claro que eu sei que existem pessoas que dizem que o reino dos céus é obtido apenas pela graça. Mas eu nunca ouvi falar que alguém que ficasse de braços cruzados, não agisse de forma correta, não seguisse os mandamentos de não roubar, não matar, não tomar a mulher do próximo. Eu nunca ouvi falar que uma pessoa que se comportasse dessa forma atingisse o reino dos céus. Portanto, sim, esforço é necessário. Mas, como vimos, se extrairmos essa frase e colocarmos fora de contexto, ela pode dar margens a outras interpretações. Um outro trecho que chama a atenção é com relação à violência contra os comerciantes. Estava Jesus se colocando numa posição radical, anárquico, política de ataque ao, abre aspas, capitalismo da época? Não. Não é esse o sentido. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Nós poderíamos dizer até que ele estava prevendo as futuras teologias da prosperidade, onde você dá obrigatoriamente 10% do seu salário e Deus lhe devolve 1000 vezes. Deus lhe dá a salvação. Como?
se pudéssemos comprar um lugar na casa do Pai. Óbvio, isso não é possível. Nós estamos falando de um reino espiritual. Dessa forma, Jesus expulsou aqueles comerciantes que estavam trazendo o material para dentro do templo. Estavam contaminando o templo com o comércio, coisa, lamentavelmente, muito vista ainda nos dias de hoje. Um outro trecho de Jesus, também mal interpretado, que é Mateus 10, 34, 39, que diz assim: não pense que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Olha, nós estamos vendo um personagem que está estimulando a dissensão, a briga na família, um destruidor de lares. Mas será que era isso o que ele queria dizer? A espada, que é aquilo que corta e separa o positivo do negativo, o certo do errado, é o símbolo do discernimento. E ele veio trazer a espada do discernimento. Jesus, filho de carpinteiro, nunca portou uma espada. Ele veio trazer a espada do discernimento. E quais são os maiores inimigos dos homens? De todos os homens? São os desejos. O quanto o desejo é o seu pai, é a sua mãe, é o seu familiar. O quanto o desejo é próximo a você. O quanto ele te domina. Então, esta passagem tem múltiplos significados. Mas, certamente, o significado dessa passagem não é de um Jesus destruidor de lares. Não é o Jesus que vai colocar pais contra filhos, filhas contra as mães, noras contra as sogras e vice-versa. Então é preciso ter muito cuidado na hora de interpretar os textos sagrados, porque os rabinos já falavam que os textos sagrados cristãos têm 4 níveis de interpretação: literal, moral e ético, simbólico, alegórico e esotérico. Aos discípulos era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas ao povo ele só falava por parábola. Mas as chaves foram perdidas. Então, cuidado para não extrair os exemplos e as histórias fora do contexto e produzir barbáries de todos os tipos, físicas, psicológicas, emocionais e espirituais. Até a próxima.